Olá a todos vocês, bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Em nosso programa já estudamos todo o Velho Testamento. Agora estamos estudando as epístolas pastorais de Paulo no Novo Testamento. No último programa falamos bastante sobre a importância do relacionamento de Paulo e Timóteo. O tipo de mentor que Paulo foi para Timóteo serve de modelo para pastores maduros e jovens pastores. Serve de modelo também para homens e mulheres maduros e moças e moços. Timóteo foi a terceira geração de cristãos em sua família e também um exemplo de fruto de educação cristã. A avó de Timóteo era cristã, sua mãe era cristã e ele era cristão. Timóteo não foi como aquele prisioneiro de Filipos que se converteu na prisão e tornou-se a primeira geração de discípulos de Jesus. Timóteo foi a terceira geração de discípulos de Jesus dentro de sua família. De acordo com Kenneth Scott, que escreveu sobre a história da igreja, as pessoas que vivem uma vida de pecado e se convertem e passam a servir ao Senhor são exceção. Estudando a história da igreja, podemos saber quem são as pessoas que colocam a igreja de Jesus no mapa do mundo. Na grande maioria, essas pessoas são fruto da criação em lares cujos pais são cristãos. Aqueles que têm pais tementes a Deus são geralmente aqueles que se tornam trabalhadores da obra na igreja e não aqueles que são salvos de uma vida de pecado. Costumamos ouvir falar mais dessas pessoas porque suas histórias são mais dramáticas, né? Mas, na verdade, a grande fonte de recrutamento de missionários transculturais são os filhos de missionários. As crianças que cresceram no campo missionário, vendo as necessidades da obra e a doação de seus pais para a causa de Cristo, são os missionários que hoje estão dispondo suas vidas para missões. De maneira geral, é daí que saem os missionários. Timóteo era, assim, a terceira geração de uma família de pessoas tementes a Deus. Estudiosos acreditam que Paulo escreveu esta primeira carta para Timóteo depois que foi solto do seu primeiro aprisionamento em Roma. Lembra-se que Paulo foi preso e mantido numa casa sob custódia. Lemos sobre isso no último capítulo do livro de Atos. Dizem que Paulo foi solto depois de finalmente ter sua audiência com Nero, o César da época. Não sabemos a veracidade dessas afirmações, mas esta hipótese é bem aceita. Depois disso, Paulo viajou para a Espanha. Em sua carta aos Romanos, Paulo contou que queria ir para a Espanha com o apoio deles. Por isso ele queria tanto ir para Roma. Aparentemente ele foi liberto do seu primeiro aprisionamento em Roma e realmente foi para a Espanha como missionário. Voltou para Éfeso e depois para Troade. Foi aí que Nero, o imperador louco, queimou Roma e lançou a culpa nos cristãos. E aí Paulo foi preso pela segunda vez junto com Pedro. Milhares de cristãos foram presos e mortos. Pedro e Paulo tornaram-se os inimigos públicos número 1 e número 2, até que foram presos e martirizados. Estudiosos acreditam que Paulo tenha escrito a primeira carta para Timóteo entre estes dois períodos de aprisionamento em Roma. O propósito da primeira carta a Timóteo, como vimos no último programa, era que Timóteo soubesse como a Igreja de Deus, que é o pilar, o fundamento, a base a partir da qual a verdade é proclamada, deve atuar neste mundo. Quando escreveu esta primeira carta para Timóteo, Paulo queria enfatizar o caráter que o homem que lidera a Igreja deve ter. O versículo-chave é: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A ideia que muitas pessoas têm da igreja é de uma estação de salvamento de almas, um lugar agradável, para ir assistir um culto e ver pessoas se converterem. Mas, quando entendemos o modelo de igreja mostrado nas Escrituras, percebemos que ela não é bem uma estação de salvamento de almas. A igreja deve ser uma base de operação de salvamento de almas. Ela foi feita para servir de base, de onde a verdade do Evangelho é proclamada. Quando você entende o ensino nestas epístolas pastorais, descobre o plano de Deus para a igreja.
O pastor Dick Woodward, que escreve o Encontro com a Palavra, ele diz assim: por favor, não me interpretem mal. É maravilhoso participar de um culto no domingo em que um pastor faz o convite e pessoas aceitam a Cristo. Eu tenho feito isso há mais de 40 anos. Mas Paulo está falando de algo muito melhor. Não seria muito melhor que as 500 pessoas da sua igreja, cada uma delas, inspirada, instruída, edificada e aperfeiçoada, saíssem e naquela semana alcançassem outras pessoas para Cristo? É sobre isso que Paulo está falando aqui. Esta é a igreja que ele está descrevendo. A igreja foi feita para ser a base e o pilar de onde a verdade é proclamada. Paulo contou aos efésios que estavam na igreja que Timóteo pastoreava que os santos que lá se reuniam deveriam ser aperfeiçoados para a obra do ministério. Nas cartas para esses pastores, Paulo apresenta modelos que coincidem com as instruções que deu para a igreja em Éfeso. Nessas cartas, a verdade que Paulo enfatiza é: se a igreja vai ser o pilar e a base de onde a verdade é proclamada, ela deve definir padrões para seus membros e para sua liderança. Quando uma igreja está sendo plantada num contexto transcultural, principalmente num lugar hostil, como era a ilha de Creta, que nunca tinha visto uma igreja antes, percebemos a importância da igreja estar de acordo com o modelo de Deus. Para que a igreja esteja de acordo com o modelo de Deus, ela precisa ser uma assembleia de pessoas convertidas, nascidas de novo, um povo espiritual. A igreja também precisa ser feita de pessoas que vivam de acordo com o que pregam e que produzam fruto do Espírito, mostrando ao mundo o que significa seguir a Jesus Cristo, porque, afinal, as atitudes falam mais do que as palavras. Isso é essencial para a liderança da igreja. Os modelos de liderança da igreja devem ser explícitos. E o propósito da primeira carta de Paulo a Timóteo é mostrar esses modelos. Junto com estes modelos também descobrimos outras verdades. Por exemplo, no capítulo 1, dos versículos 12 a 16, encontramos um testemunho de Paulo. Ele diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna. O que Paulo quis dizer com esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação? Era como se ele dissesse a Timóteo: Timóteo, ligue as antenas agora e preste atenção, porque o que eu vou falar é muito importante. A primeira afirmação fiel foi: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo estava dizendo que Deus queria mostrar um exemplo de pecador. Existem pecadores que parecem irrecuperáveis. Você já encontrou alguém assim? Paulo estava dizendo que, quando Jesus o salvou, salvou o pior dos pecadores, porque ele prendia os seguidores de Cristo para que fossem mortos. E se ele me salvou, é claro que ele também pode salvar você. Era isso que Paulo estava querendo dizer. De certa forma, é bom que a gente se considere o pior dos pecadores salvos por Deus. Humildade não deve ser confundida com baixa autoestima, né? É diferente ter baixa autoestima. É diferente. Ser humilde ou pobre de espírito é ter o seguinte pensamento: Deus, quando o Senhor me salvou, salvou o pior pecador na face da terra. Eu não conheço ninguém pior do que eu. O Senhor salvou o pior pecador do mundo. É assim que eu me sinto, principalmente quando trabalho com adolescentes. Ainda não encontrei um adolescente que demonstre ser um caso perdido, maior do que eu era. Por isso, sempre que olho para um adolescente, sei que há esperanças para ele. Se Jesus me salvou e transformou a minha vida, ele pode salvar qualquer adolescente e transformar a vida deles, como transformou a minha.
É realmente isso que sinto no coração e creio que Paulo sentia a mesma coisa. Outro ponto importante que devemos observar nesta carta é a prioridade dada à oração. No capítulo 2, versículo de 1 a 4, quando Paulo explica a Timóteo como a igreja deve se organizar e funcionar no dia a dia, ele coloca a oração como prioridade número 1. Antes de tudo, ele diz, recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quando a Bíblia diz, antes de tudo, ou buscai primeiro o reino de Deus, está definindo prioridades. Todos nós temos nossas prioridades, não? No programa da nossa igreja, nós temos prioridades. Qual deveria ser a prioridade número 1 no programa da igreja, de acordo com a instrução de Paulo? A instrução que ele dá ao jovem Timóteo, hein? Ele diz, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens. Paulo também diz por que a oração vem em primeiro lugar. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Como pastor, posso dizer que o programa mais difícil que existe para reunir pessoas é a reunião de oração. É muito mais fácil reunir pessoas para uma reunião de oração se antes fizermos um estudo bíblico, uma atividade com as crianças, o ensaio do coral, ou qualquer outra coisa. Mas fazer só uma reunião de oração, sem nenhuma outra atividade envolvida, sem nenhum jantarzinho depois, é capaz de ninguém aparecer, né? As pessoas não querem ir para a igreja só para orar. Jesus disse, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. É difícil reunir as pessoas só para orar. Mas Paulo escreveu a Timóteo, antes de tudo, Timóteo, ore. É assim que a igreja deve funcionar. E a oração deve ter um objetivo específico. Você pode até chamá-la de oração evangelística. Devemos orar para que todos se convertam. Pense nisso. Ficamos por aqui hoje. Até o próximo programa.